O Evangelho de Mateus, aqui no seu capítulo 20, nos versos 29 em diante, diz o seguinte: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, dois cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem. Mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Graças a Deus pela sua palavra. Esse texto foi colocado aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo efeito constrangedor que ele causa na vida de todo aquele que está lendo, meditando na palavra de Deus. Todo aquele que é conduzido, encaminhado no caminho da fé, ao deparar com esse texto, no contexto em que ele é apresentado, é invariavelmente levado a uma posição de humildade, de humilhar-se diante de Deus, porque nós sempre somos levados a perguntar: o que mudou? O que mudou? O que mudou nesses quase 2000 anos? O que mudou nesses 1900 anos? O que mudou na história da fé? O que mudou entre os servos de Deus? O que mudou entre aqueles que dão testemunho do poder transformador do Evangelho, conforme proclamado, anunciado, vivido por Jesus o Cristo? Esse texto aparece na Bíblia logo após a mãe, a esposa de Zebedeu, numa das reuniões em que Jesus estava preparando seus discípulos mais próximos para o fato do que ele enfrentaria em Jerusalém, que em breve ele seria preso, condenado à morte, humilhado, crucificado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia, que o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus estava preparando os seus discípulos para isso. Ele é interrompido por uma mulher que pega os dois filhos, corre até a frente lá, se ajoelha e fala: o que você deseja? Senhor, ordena que no teu reino dos meus filhos um esteja à sua direita e outro à sua esquerda. Certamente essa mãe se apressou, porque talvez outras mães ou esposas ou famílias ou parentes, e certamente talvez até entre os próprios discípulos ali mais próximos, houvesse esse tipo de pensamento, de ambição, o desejo de ocupar uma posição elevada no reino de Cristo. Jesus preparando os seus discípulos para o que ele sofreria. E eles pensando na posição que eles ocupariam, principalmente posição de honra. Aí Jesus muda, Jesus conversa com os dois, pergunta se eles estão preparados para passarem por tudo aquilo que Jesus passaria. Eles dizem que sim, mas nós sabemos que quando Jesus foi preso, eles fugiram. Depois acompanharam meio de longe, um chegando aqui, o outro chegando ali, ficaram meio de longe, vendo tudo, mas o fato é que eles fugiram. O medo falou mais alto, A expectativa de implantação do reino, como eles pensavam, talvez como tivessem ouvido nas muitas histórias sobre como o Messias restauraria a linhagem davídica no trono, esperando para já, e Jesus ensinando a verdade. Olha, importa, precisa acontecer. O Filho do Homem será
entregue aos gentios, será zombado, crucificado, será morto. Mas eles estavam... Sabe quando a pessoa está ouvindo, mas está pensando outra coisa, né? Está ouvindo, amém, mestre, mas a preocupação deles era essa, com posição. E isso causou ali um certo mal-estar no grupo, a ponto de Jesus chamar a atenção para o fato de que os governadores dos povos dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre vós, ou seja, governadores dos povos, do poder romano, entre os judeus também, né, os principais. As pessoas que ocupam posição de governo, de mando, de autoridade, são os mais importantes e influentes. Ele fala, entre vocês não é assim. Entre vocês não será assim. Entre vocês, quem quiser ser o mais importante, que seja o que serve os demais. Aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o escravo de todos. Né? Coloca o serviço ao próximo como prioridade do reino. A posição de elevada honra, na visão do reino, na visão do rei, do soberano do reino, é o serviço. É aquele que serve. É aquele que serve. É claro que as nossas estruturas, as nossas organizações, tanto da sociedade civil, quanto as instituições militares ou as eclesiásticas, a posição de elevada honra é a posição de mando. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no reino, não. Quem quiser ocupar a posição de elevada honra, esteja disposto e preparado para o serviço. Imediatamente após causar esse choque na vida dos discípulos, na mente dos discípulos, que Jesus estava preparando para a morte, para o sofrimento, eles estavam pensando em posições de autoridade e poder. Não, eu quero ser o ministro das finanças. Não, eu quero ser o ministro do planejamento. Não, eu quero ser o ministro do interior. Não, eu quero ser embaixador em tal lugar. A cabeça do ser humano vai. Porque, pela nossa natureza, quando o ser humano se dispõe a sonhar, ele vai longe. Né? Não há limites para a imaginação. E nós somos trazidos por Cristo Jesus à realidade de que a vida cristã é uma vida de serviço ao próximo. Servir ao próximo como expressão máxima da bondade, da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Todos os ensinamentos estão vinculados. Tá? Separa-se para transmitir informação, conhecimento, mas a graça, o poder, a misericórdia, a compaixão estão todos juntos. É o que Cristo revela, manifesta na sua vida, no seu ministério. Então, quando nós vemos que ao sair da cidade de Jericó, a multidão acompanhando Jesus, talvez, com o mesmo pensamento, né, imediato que tinham os apóstolos. Aí esses dois cegos, há um texto que fala de um só cego, né, o filho de Timeu, Bartimeu, né, o filho de Timeu, que estava pedindo esmolas. Talvez tenham sido três, né? Ou um na chegada, ou dois na saída, ou não vejo necessidade de haver conflito ou confronto entre os textos, porque Jesus curou muita gente, várias pessoas, inclusive diversos cegos. Mas nesse contexto aqui, em que os discípulos, as famílias, a multidão estavam pensando em uma coisa, Jesus está realizando outra. O que é servir? É satisfazer a necessidade do próximo, é reconhecer a necessidade do próximo, ainda que o próximo não seja alguém que está entre os seus ali. Esses dois não eram seguidores, não eram discípulos. Eram parte de um grupo de muitos que tinham ouvido falar de Jesus e de alguns
que conseguiram chegar até Jesus. Veja a indiferença da multidão. Veja a indiferença do povo. Jesus passando, a multidão alegre ali, e dois cegos começam a gritar, né? Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico, é um tratamento messiânico, é uma expectativa. Senhor, nosso mestre, Senhor, nosso rei. O Senhor é o nosso rei, é o Senhor que reinará sobre nós. Nós queremos o seu reino. É um reconhecimento, é um reconhecimento. E Jesus manda chamar aqueles dois. Jesus parou e manda chamar. O outro texto fala assim, que quando Jesus manda chamar, a pessoa que vai avisar os dois lá fala, animem-se, né? Animem-se. Eu não sei o que as multidões estavam pensando, tentando calar ou silenciar dois necessitados, dois cegos. Eu não sei o que a multidão estava pensando. Eu não sei que favor eles imaginavam que estavam fazendo para Cristo Jesus, tentando calar aqueles homens que estavam expressando o seu desespero, a sua alegria, a sua ansiedade. Talvez não quisessem que Jesus fosse interrompido no que eles imaginavam uma marcha para a conquista de Jerusalém e estabelecimento do reino. Vê que a cabeça, a mentalidade do povo é uma, a de Cristo Jesus é outra. Talvez eles quisessem assim, não, vamos, porque agora tudo vai mudar, né? Teremos o nosso rei no poder, teremos o nosso mestre. Os romanos vão sair correndo daqui, os judeus vão se converter, tudo vai mudar. E Jesus os havia preparado para o fato de que ele precisava primeiro passar pela morte, pelo sofrimento, pela humilhação. Quando Jesus chama os dois, Jesus faz uma estranha pergunta, né? O que o cego pode desejar? Mas Jesus faz a pergunta não porque não soubesse o que os cegos necessitavam. Jesus faz a pergunta para que a multidão ouvisse o pedido daqueles dois cegos. Para que a multidão retomasse a consciência de quem é Jesus e em qual realidade o reino de Deus estava se manifestando, qual a dimensão do poder desse reino e como de fato Jesus o implantaria. Tá? Uma coisa é o que as pessoas sonham, desejam. Outra é o caminho proposto por Deus para a realização daquilo que Deus se comprometeu a realizar entre nós neste mundo. Então Jesus pergunta, o que vocês querem que eu faça? O que eu posso fazer por vocês? É óbvio para os cegos. Mas a multidão precisava ouvir. Mestre, Senhor, que se abram os nossos olhos. O que mais eles poderiam pedir? Que se abram os nossos olhos. O pedido dos cegos reflete, eu não gosto de espiritualizar, porque o objetivo do texto é nos humilhar. Como foram humilhados os discípulos, como foram humilhados os que ali estavam próximos, como foram trazidos à realidade da manifestação do poder. Não é o que nós queremos, é o que Deus deseja. Não é como nós imaginamos, é como Deus se comprometeu a realizar. Movido por compaixão, compaixão daqueles dois homens, compaixão pela multidão, compaixão por toda a humanidade que sofre debaixo do poder e da influência do pecado. É o que Jesus manifesta, que Deus se importa, que Deus se importa. E Jesus cura aqueles dois cegos e eles passam a segui-lo. Foi uma cura instantânea, imediata. Há relatos outros de uma cura em duas etapas, né? Já teve uma ocasião que Jesus fez uma laminha lá, um lodo lá, e a pessoa foi, lavou, e então
estou enxergando, mas a pessoa não estava compreendendo o que estava enxergando. Eu não sei o que são pessoas, o que são árvores, né? Porque ele não enxergava, ele ele não tinha como discernir o que ele estava vendo, né? A visão voltou, mas a compreensão do que ele estava vendo, e Jesus, de novo, faz algo ali, aí a pessoa passa a compreender. Os seus olhos funcionam e seu cérebro torna-se perfeitamente apto a compreender as imagens que estão sendo visualizadas, né? A imagem captada pelo olho e enviada para o cérebro, né? A visão ocorre como todas as sensações ocorrem no cérebro, né? O corpo, o tato, o olfato, o nervo óptico, a visão encaminham as informações para o cérebro, e o cérebro expressa através da nossa consciência o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo. No caso desses dois aqui, foi num só ato. Um só ato de compaixão restabeleceu a visão daqueles dois cegos. E preparou para nós essa narrativa que nos conduz à perplexidade, não paralisante, mas que nos leva ao questionamento. O que mudou? O que mudou desde então? O que mudou desde os dias dos apóstolos? Será que estamos expressando de uma forma tão equivocada assim a mensagem de Deus? Será que estamos tão afastados assim do plano e do propósito de Deus a ponto de não partilharmos ou não compartilharmos a graça de Deus de modo a revelar aquele que necessita o poder de Deus? Será que agora tudo tem que ser através do avanço tecnológico, científico, que não avança? Nós sabemos de pesquisas, de estudos na área da visão. Nós sabemos de estudos, de pesquisas, há mais de meio século, já existem projetos, né, propostas por meios eletrônicos de trabalhar essa questão da máquina e do cérebro, de restaurar a visão. Existem aí. E está tudo lá parado, porque uma coisa é o projeto, a outra são os bilhões necessários para desenvolver, aprimorar a tecnologia, os meios. É muito mais fácil você conseguir hoje, de um governo, principalmente dos poderosos, alguns bilhões para manter uma guerra. Morte, morte, morte. Para isso tem dinheiro. Para investir em pesquisas, em trabalho, para investir em cura, em tratamento de saúde, isso ninguém quer. Mas será que tudo tem que ser por força do conhecimento científico, pela dependência do ser humano para tentar resolver todos os problemas? Ou como dizem alguns, porque é muito fácil também falar, né? Eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas a época dos milagres já passou. Agora vivemos como podemos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a época dos milagres passou. Eu acredito que a época de intensos milagres foi inaugurada com a vinda de Cristo Jesus, com a encarnação do Verbo eterno, chamado Deus homem, o Filho do Deus Altíssimo, que se fez homem, para revelar à humanidade a intenção de Deus. Então esse texto nos conduz, eu iniciei ele aqui umas 10 vezes, né? 10 vezes, estou conseguindo gravar agora. Esse texto nos conduz a uma reflexão, a uma pausa, porque muita gente hoje também caminha como que se estivesse indo para a coroação, para a inauguração de algo, para o pertencimento de uma estrutura de poder aí que foi dada por Deus e disponibilizada a todos. A multidão, na sua empolgação, nem sempre expressa o desejo
e a verdade imediata conforme revelada por Deus em sua palavra e através do seu servo, nosso Senhor Jesus. As nossas empolgações, a nossa euforia, agora tudo vai mudar. Quem te garante que agora tudo vai mudar? Porque aquele que muda, aquele que transforma todas as coisas, é Jesus Cristo, o Senhor, que deixou claro: sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. Alguém pode dizer, mas nós temos feito muita coisa pela fé. E eu não questiono isso. Temos feito muita coisa. E essas coisas, por nós realizadas, glorificam realmente a Deus? Conduzem as pessoas a Cristo Jesus? Ou cria espaço para que as pessoas se acheguem a Cristo Jesus? Ou se assemelham às multidões gritando: silêncio, deixa o mestre, não atrapalhe. Ele está pronto para fazer algo novo para nós. O algo novo que Jesus está realizando, inaugurando, através da sua vida, que não é em nenhum momento interrompido pela sua morte, pela sua ressurreição, expressa-se através do milagre que ele realiza na vida desses dois cegos e também do Bartimeu. A relação do pertencimento a Deus e a certeza de que a fé, muito embora eu não goste de espiritualização exagerada do texto, e a certeza de que a fé não só nos transporta para o reino da luz, ela permite que os nossos olhos sejam banhados por esta luz, para que nós contemplemos a glória e o poder de Deus nesta vida, neste mundo. Então, esse texto é um texto que humilha. Esse é um texto que nos coloca na nossa real condição, que nos conduz à palavra de Deus, ao testemunho de Cristo Jesus, de que o caminho é a servidão, é o serviço, é abençoar o outro, é abençoar o próximo, e não valer-se ou explorar, ou aproveitar o outro como escada, como os jovens filhos de Zebedeu, para poder ocupar aí os cargos de ministros, disso, daquilo e daquilo outro, em nome do rei. Não. O caminho, a jornada espiritual, ela se expressa no serviço. Eu, como todo cristão, gostaria muito de saber desse milagre. Gostaria muito de saber. Tal pessoa era cego, estava cego, voltou a enxergar. Milagre mesmo. Tá? Não essas, quase, ouvi dizer e não sei o que. Não, milagre mesmo. Todos ansiamos por presenciarmos um milagre. Todos gostaríamos de poder testemunhar alegremente essa manifestação de poder. Mas aí que está o ponto. Mas aí que está o ponto central. O poder é de Deus. O poder, a honra e a glória pertencem a Deus e ao seu Cristo. Talvez seja isso que tenha mudado. Talvez seja exatamente isso que seja o obstáculo. Não é a falta de dinheiro, a iniciativa, governos preguiçosos, políticos arrogantes, indústria médico-hospitalar, farmacêutica, gananciosa. Não é essa a questão. A questão é a igreja, a questão é o povo de Deus, a questão é o cristão, como ele vive a sua fé. E como ele tenta usar ou manipular a proximidade ou a impressão de proximidade com Cristo Jesus para reivindicar para si e não para o outro, para o próximo. Cristo está se preparando para enfrentar a morte. E ainda assim, ele tem tempo para deixar-se, para permitir que a compaixão, o amor de Deus invada a sua vida, o seu ser e curar aqueles dois.
creio que esta é a diferença. Porque uma coisa é o nosso discurso, amar a Deus e amar ao próximo. Outra é a nossa atitude. Outra são os nossos pensamentos e ações. Ah, mas se for assim, nós nunca faremos. Não estou falando para ninguém deixar de fazer, trabalhar, realizar, conquistar, superar, ocupar posições. Eu não tenho nada contra isso. Eu estou falando de questões essenciais do testemunho da fé cristã. Do testemunho da fé cristã. Da revelação de Deus, do poder do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, o poder de Jesus Cristo. Não me envergonhe de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Ele é o poder. Talvez o obstáculo, o grande obstáculo, a manifestação desse poder, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Cristo, que se revela ao mundo e deixou a sua igreja para testemunhar essa verdade. Talvez o maior obstáculo seja o chamado cristão, o chamado cristianismo de hoje, né? Ou os chamados cristianismos de hoje, que tentam prender Jesus, né? Cercar Jesus. Não, ele é nosso, o reino é nosso, é o que nós precisamos, é tudo que nos importa, e o que nada tem, deixa para lá. Dessa postura, desse equívoco, os discípulos, os apóstolos de Cristo Jesus foram curados. Que as nossas vidas também sejam libertas de toda arrogância, de toda vaidade, de todo pensamento maligno, para que a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus se revelem não só nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.